ser jovem é visto como a melhor parte de nossas vidas. Muitos sonhos, amores, oportunidades e a esperança em um futuro promissor. Tudo tem o seu ponto de partida. Às vezes, um emprego distante do que desejamos, mas com a intenção de alcançar alguns objetivos. Nestas pequenas conquistas, acabamos conhecendo diversas pessoas. O que não imaginamos é que talvez estejamos sendo observados e que o mal está à espreita. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o caso, já vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscrever e ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um caso novo por aqui. Também não esqueça de deixar a sua curtida aqui no vídeo, assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo de certa forma interessante para o meu público e ajuda no crescimento do meu canal. Eu também quero agradecer a todos que se inscreveram por aqui, que deixaram seus comentários no meu vídeo, que curtiram também. A gente acabou de bater os 1000 inscritos e eu tô extremamente feliz porque eu não esperava que fosse ser tão rápido. Gente, obrigado mesmo de coração, a gente sabe o quanto é importante contar a história dessas pessoas por aqui. Bom, sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Christy Ray era uma jovem estudante de apenas 20 anos de idade, nascida em 26 de novembro de 1972. Ela nasceu em uma pequena cidadezinha chamada Klebold e, gente, a cidade era realmente muito pequena. Alguns mapas nem chegam a mostrar esse local. Os habitantes, pelo menos a maioria deles, se conheciam, era comum estar em um mercado e saber da vida da pessoa que estava na fila na sua frente. A Christy era filha única e foi muito paparicada pelos seus pais, que tinham a única intenção de proporcionar o melhor para sua filha e fazer com que ela alcançasse os seus objetivos de vida. A Christy e a sua mãe, Mary, eram conhecidas por ter um relacionamento muito saudável, as duas se davam muito bem, era muito possível ser confundidas até mesmo com melhores amigas. A Christy cresceu vendo a sua mãe fazer compras e acompanhar ela nesses momentos, então quando ela virou adulta, isso se tornou também algo muito divertido para ela e acabou virando o melhor passatempo dessa dupla. A Christy estava no seu segundo ano de faculdade e estava muito feliz com as coisas que estava aprendendo, as coisas novas que estava conquistando e acabou ganhando de presente um carro dos seus pais, um carro de cor vermelha que ela simplesmente amou. Ia para todo canto com aquele carro, inclusive para a faculdade. Ela tinha planos de ir para o Mississippi por questão de estudos mesmo, e isso ia acabar prejudicando o seu relacionamento amoroso, que já durava cerca de 3 anos, mas ela era muito focada nos seus objetivos e mesmo que isso acabasse prejudicando o seu namoro, ela decidiu que era o melhor a se fazer. A Christy sempre quis ser independente financeiramente, né? E aí ela decidiu aceitar um emprego em uma locadora de vídeo. Antigamente tinha isso, né? Algumas pessoas aqui são jovens e não vão saber muito bem, não vão entender muito bem como que funcionava. Então vou explicar rapidinho. A locadora de vídeo, você ia até um local que era um comércio mesmo, pedia um DVD de um filme, por exemplo, As Panteras, pagava um certo valor e você tinha cerca de 3 a 4 dias para retornar aquele DVD para a locadora. Era um aluguel a curto prazo. Enfim, a Christy trabalhava assim. E ela era maior de idade e tinha seção de filmes para adultos, se é que vocês me entendem. E um homem ia lá direto e só pegava esse tipo de filme. Ela se sentia bem constrangida com a situação, porque era numa sala isolada e ela tinha que acompanhar a pessoa para pegar aquele filme. E ela não se sentia assim, gente, só pela situação, né, de ser constrangedora, mas sim porque o homem que pegava esses filmes, ele era meio esquisito. Ela comentou isso com a colega de trabalho, mas ela tratava ele normal como qualquer outro cliente. A Christy também trabalhava meio que como uma quebra-galho no banco onde a sua mãe era contadora, ela ficava organizando a papelada por lá.
No dia 29 de janeiro de 1993, a Christie seguiu a sua rotina normal e foi para o banco. Chegando lá, a sua mãe percebeu que ela não estava se sentindo muito bem, ela estava bem estranha. Aí ela comentou que se a filha quisesse ir para casa, não teria problema nenhum, ela podia ir. Mas a Christie insistiu que queria continuar trabalhando. O dia foi passando e surgiu um assunto da Christie meio esquisito. Ela começou a perguntar para as pessoas ali, os colegas de trabalho, o que eles achavam que acontecia assim que a gente morria. Ficou esse questionamento, essa conversa gerou alguns pequenos debates, conversaram um tempo por isso e depois eles pararam. A mãe da Christie disse que ainda assim ela estava meio esquisita, mas que o dia correu normal. Às 17 horas, o banco fechou e as duas saíram. A mãe dela e ela iam juntas para casa, mas a Mary lembrou que o seu pai, vô da Christie, tinha feito uma cirurgia de catarata e ela precisava passar por lá antes de ir para casa para saber se o seu pai estava bem. E foi exatamente o que ela fez. Ela contou que a última lembrança que tem da filha é dela entrando em seu carro vermelho e indo embora. A mãe da Christie conta que quando estava na casa do seu pai, cerca de 30 minutos depois, ela decidiu ligar para casa. Queria saber se a Christie estava bem, afinal, ela estava estranha o dia inteiro e ela sentiu no coração que precisava ligar. O telefone tocou diversas vezes até cair na caixa postal e a Christie não atendeu. Isso já acionou um sinal de alerta na Mary, que informou para o seu pai que ia voltar para casa para verificar se estava tudo bem com a sua filha. Quando chegou lá, que viu a bolsa da filha na sala, já entrou totalmente em pânico, porque ela sabia que a filha não saía para lugar nenhum sem aquela bolsa. Todos os documentos dela estavam lá, inclusive a carteira de motorista. Pouco depois, ela olhou para a mesa e viu que tinha um bilhete lá escrito à mão, pedindo resgate por um valor X da Christie. Mas, gente, ela ficou tão transtornada, isso ela mesma contando, que ela mesmo assim foi no quarto para verificar se a filha não estava lá. Quando chegou no quarto, estava tudo revirado, tudo bagunçado, mostrando claro que algo bem sério tinha acontecido ali. Então, ela pegou a chave do carro e decidiu ir até a locadora onde a Christie trabalhava. Quando chegou lá, ela já perguntou para a colega de trabalho se a Christie estava por lá e a colega disse que não, aquele não era o dia dela trabalhar, ela só viria no dia seguinte. Gente, ela esqueceu totalmente do bilhete. Ela ficou em pânico, realmente. Eu fiquei com muita dó daquela mãe. Enfim, ela decidiu então pedir o telefone do local emprestado e ligar para o seu marido. Lógico que na hora ele falou que ela deveria ligar para a polícia e voltar imediatamente para casa. Cerca de 1 hora depois, a polícia já iniciou as suas investigações. Foi verificado que a tela que ficava na janela do quarto da Christie tinha sido cortada para que alguém que estivesse do lado de fora conseguisse entrar por uma pilha de caixas feitas embaixo da janela. As perguntas comuns foram feitas para os pais. Perguntaram se ela tinha algum ex-namorado furioso, se tinha acontecido alguma briga com o namorado atual ou se alguém tinha feito alguma ameaça para ela, alguém que tivesse raiva da Christie, e os pais disseram que não. Por fim, a mãe dela acabou lembrando daquele bilhete de resgate e mostrou para a polícia. Os policiais, assim que bateram os olhos, lembraram que mais cedo naquele mesmo dia, um advogado legal que representava um homem chamado Charles Crawford tinha levado um bilhete na mesma pegada, gente, no mesmo estilo, para a polícia, que tinha sido encontrado no quarto desse homem, pelo menos no quarto que ele dormia, pelo sogro dele. O bilhete tinha sido feito com recortes de jornal. O homem cortou letra por letra, montando todas as palavras, parecia um negócio meio de filme. E mesmo o que foi encontrado na casa da Christie, escrito à mão, há semelhanças com o pedido de resgate e o valor, cerca de $15 mil,
batiam muito. Então a polícia decidiu focar os seus olhos nesse homem. O Charles sempre foi um encrenqueiro, sempre estava metido em confusão e ele, gente, ia ter um julgamento na próxima terça-feira dessa semana porque estava sendo acusado por relações não consentidas contra uma menor de idade e também por agressão grave. Então, o sogro decidiu entregar esse bilhete para o advogado dele para ser informado ao delegado da cidade, com medo de que ele estivesse planejando fazer mais um crime antes de ser preso dessa vez definitivamente, porque esse crime anterior ele pagou fiança e por isso estava solto aguardando o julgamento. Vocês lembram daquele cara estranho que eu falei que ia até a locadora alugar filmes adultos? Bom, a amiga da Christie, colega de trabalho, reconheceu que se tratava do Charles. Os familiares ligaram para diversas pessoas tentando saber se alguém tinha visto ela naquele dia, mas infelizmente ninguém tinha visto a Christie. O FBI então entra nesse caso porque a chance de terminar tragicamente era muito grande. Enquanto o tempo passava, isso só aumentava e por isso era tão importante a ajuda deles nesse caso. Quando o dia amanheceu, o pai dela e o seu namorado pegaram o carro e decidiram andar pela cidade procurando qualquer sinal dela por aí. Eles sabiam que por se tratar de um carro vermelho, se tivesse sido visto em alguma área de mata, seria mais fácil de encontrar. Foi o que eles fizeram, gente. Eles acabaram encontrando o carro da Christie em um acostamento perto de uns bosques na mata. Lógico que eles ligaram imediatamente para a polícia e levaram eles até o local. A polícia ficou bem confiante porque agora o suspeito e a vítima estavam a pé, então seria mais fácil localizar os dois e também isso indicava que eles não tinham saído da cidade. Eles resumiram as buscas no local onde o carro foi encontrado porque, pesquisando sobre a vida do Charles, eles descobriram que os seus avós tinham propriedades por ali. Um policial foi até a casa dos avós dele, nessa propriedade específica, e bateu na porta perguntando se por acaso eles tinham visto o neto deles por lá. Os avós ficaram bem surpresos com o que estava acontecendo e disseram que não, o Charles não tinha aparecido por lá. Infelizmente, o policial não percebeu que um pouco mais distante tinha um celeiro, mas quando notou, decidiu chamar esforços. Quando todos estavam preparados, eles foram até o celeiro. Quando chegaram lá, perceberam que muito provavelmente os dois estiveram naquele local. Tinham colchas de cama, um colchão velho e até algemas, deixando claro que a Christie tinha sim sido mantida presa por ali. Mas eles provavelmente teriam fugido para a mata. Assim, se iniciou uma verdadeira caça pelos dois. Mas a polícia ficou um pouco precavida quando começou a escurecer, porque o Charles muito provavelmente estava armado e o risco de acontecer um confronto durante a noite e acabar prejudicando a vítima era muito grande. Então, eles suspenderam as buscas. O FBI teve a ideia de mandar alguns agentes para cantos específicos onde o Charles podia muito bem retornar, como a casa do sogro dele que ele passou um tempo. E foi o que foi feito, gente. Os agentes ficaram cada um em um ponto de possível retorno. E para surpresa de todos, o Charles retornou para a casa do sogro. O agente acabou olhando pela janela e avistou o homem vindo na direção da casa e com um rifle na mão com um cano duplo. Era adrenalina no teto, né, gente? Os policiais tinham certeza que aquele dia rolaria um baita confronto entre eles e o Charles. Tudo correu bem e o Charles não resistiu à prisão, acabou sendo rendido.
Todos ficaram muito felizes com a notícia que ele tinha sido encontrado. Eles viram uma luz no fim do túnel, mas logo a ficha caiu quando souberam que ele não estava com a Christie. Ele foi levado até um posto policial improvisado pelo FBI para iniciar o seu interrogatório. É claro que ele negou qualquer envolvimento no crime, disse que tinha passado o dia inteirinho caçando e que não sabia nada sobre aquilo. Mas, cerca de 20 minutos depois, com a pressão certa, os policiais conseguem que ele leve eles até a Christie. Infelizmente, pessoal, a Christie foi encontrada já sem vida em um bosque. Ela foi atingida por um único golpe com o objeto pontiagudo na região do peito e infelizmente esse golpe perfurou o seu coração e pulmão. O legista também revelou que ela passou cerca de 1 a 2 minutos viva. Eu não consigo nem imaginar o que passou na cabeça dela durante esses minutos. É angustiante mesmo. Bom, gente, ele meio que nunca confessou, porque ele falava algumas coisas, ele falava realmente que tinha feito, mas quando se tratava de pontos críticos, como o sequestro, por exemplo, ou a parte de cometer o crime de tirar a vida dela, ele dizia que tinha tido apagões. Mas concordamos, pelo menos eu acho aqui, que quem tem apagões não esconde a arma do crime, certo? A polícia conta o que provavelmente aconteceu naquele dia. O Charles deveria sim estar observando a Christie há um certo tempo, e por isso ele ia naquela locadora para tentar se aproximar dela. Observando a sua rotina, ele viu uma oportunidade naquele dia. Então ele foi até a casa dela, cortou a tela de proteção da janela do seu quarto, montuou alguns pallets um em cima do outro e conseguiu entrar na casa. Quando a Christie chegou, ela se deparou com ele lá e começou uma luta corporal. A sua mãe tinha uma arma em casa dentro do seu quarto e eles acreditam que ela provavelmente tentou pegar aquela arma, mas foi alcançada por ele. Assim, a Christie foi algemada, ele deixou o bilhete na mesa da sala e depois levou ela para o seu próprio quarto. Ele já tinha tudo programado, então foi direto para o celeiro da casa dos seus avós. Lá tinha colchão, tinha colcha de cama, tinha roupas, tinha algemas, tudo já esperando pelo crime premeditado. Lá ele cometeu atos não consentidos contra ela. E depois, no dia seguinte, quando os policiais chegaram até a casa dos seus avós, ele com certeza viu pelo celeiro. Aí, gente, a casa caiu. Ele percebeu que precisava se esconder na mata. E foi o que ele fez. Os policiais, então, tentaram encontrar os dois, anoiteceu e ele precisava decidir imediatamente o que iria fazer. Infelizmente, o Charles tomou a pior decisão, que foi tirar a vida da Christie. No dia 23 de abril de 1994, o Charles foi condenado por cometer atos não consentidos e tirar a vida da Christie. A sua sentença foi a pena de morte. Mas, gente, ele ainda está no corredor da morte. Um dos policiais do FBI envolvido na investigação disse: "É terrível pensar que alguém está esperando que uma pessoa morra, mas é o que eu estou esperando. Eu não gosto de pensar que ele vai viver mais do que eu e a mãe da Christie." Já a mãe dela disse: "Muitas pessoas vão até o cemitério para falar com seus entes queridos. Eu tenho o quarto dela. É onde eu vou para falar com ela. Ainda é o seu quarto. Ela era nossa filha única e nós pensamos: isso é tudo o que precisamos. Vamos dar a ela tudo o que não tivemos e fazer da vida dela a melhor possível. Christie Ray era minha melhor amiga. Eu sinto a falta dela todos os dias." Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu apresentei o caso. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijão
e tchau, tchau!